Vamos fazer uma oração, convido você a fazer uma oração também e vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê graça, ilumina a nossa mente, aqueça o nosso coração, para que Ele nos dê discernimento sobre esse assunto. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela tua bondade, a tua misericórdia. Eu te agradeço porque se não fosse a tua misericórdia, o teu amor, não estaríamos aqui, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te peço que o Senhor perdoe as nossas limitações, as minhas limitações, os meus pecados, as minhas dificuldades, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a caminhar rumo à vitória. Que nós, ó Deus, possamos a cada dia desfrutar dessa graça e que nós possamos crescer na sabedoria, no discernimento, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui comigo nessa live, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito, da mesma maneira como tem falado comigo, Senhor, sobre esse assunto, possa falar ao coração e à mente dos meus irmãos nessa primeira hora, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, no nome do Senhor. Amém, gente? Vamos começar então? O que são dons espirituais? Há muita especulação sobre esse assunto, tá? Depois eu vou dar uns 10 minutinhos antes de acabar a live para vocês fazerem perguntas, né? Para a gente poder comentar um pouquinho, tá? Mas há grandes discussões em volta desse assunto. De maneira geral, há duas linhas de pensamento a respeito desse assunto. A primeira linha, e não estou elencando aqui em ordem, mas há uma linha onde é a linha pentecostal. Essa linha, ela reconhece apenas 3 grupos de dons espirituais, não é? Que é os dons de revelação, dons de fala, dons da fala e dons de servir. E dentro desses 3 grupos, há 3 dons em cada grupo, somando assim 9 dons espirituais. A linha pentecostal trabalha mais com esse pensamento. Então você vai ouvir muito falar sobre visão aberta, dom de revelação, né? Dom de profecia, não é? Enfim. Agora, a visão reformada, ela já não reconhece somente 9 dons, e sim de 19 a 21 dons. Então, para você entender, existe, por exemplo, na visão reformada, existe, por exemplo, o dom de exortação, o dom de administração, dom de liderar, dom de governar, não é? Então, já a linha pentecostal entende esses dons como dom de servir. Então, a visão pentecostal, ela pega esse grupo de dons que a Bíblia cita e encaixa em apenas um dom, né? Que é o dom de servir. Eu particularmente creio na visão reformada, e Deus me deu há 5 anos atrás um estudo. Eu estudei durante 1 ano esse assunto e Deus me deu eu escrevi essa apostila aqui, ó, Encheios do Espírito. Nessa apostila eu faço uma análise sobre a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito e os dons espirituais. São 300 e poucas páginas de estudo. Talvez você pergunte: Israel, você vende isso? Não, Deus não me deu ainda sinal verde para poder divulgar isso, né? Mas através desses estudos, dentro do Reforma Musical, a gente tem compartilhado esse assunto. Há aqui na visão, como a visão reformada é a visão que eu creio, que é o mais me identifico, então há 2 livros aqui que eu recomendo para você estudar. Primeiro, o livro de John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Esse livro é muito bom, tá? Quem tem uma visão pentecostal vai achar um pouco estranho essa visão aqui. Aqui ele vai trabalhar batismo e plenitude numa visão bem diferente, bem diferente. E aqui, Adam Stanmiller, eu tenho Como Descobrir os Dons Espirituais dos Seus Filhos. Livro fantástico, me ajudou eu e minha esposa muito a identificar os dons espirituais dos meus 2 filhos, tá? Então esse livro é muito bom. Descubra os dons espirituais dos seus filhos. Então,
há muitos livros que falam sobre esse assunto. E ao longo da semana eu vou citando esses livros, tá bom? Agora, vamos entender por que é importante entender dons espirituais. Antes da gente iniciar, deixa eu aqui dar um abraço aqui em quem já chegou, pastor Isaac lá de Recife, graças a paz, obrigado você estar aqui, pastor. Meu amor, Raquelzinha, meu amor, minha esposa querida, está viajando, né? Que bênção que está aqui também, graças a Deus. Samanta já trouxe aqui minha água, personalizado, graças a Deus por isso. Que bom que vocês estão aqui. Smiley está aqui com a gente, Natália está com a gente, obrigado. Meu primo Ismael está aqui também com a gente. Deixa eu olhar aqui. Yara também está com a gente. A Mariana Franca está com a gente, obrigado. Que bom que você. Dalila está aqui, graças a Deus também. Todo mundo aqui comigo, ok? Maravilha. Vamos lá então. Por que é importante estudar dons espirituais? Ao longo do tempo, estudando sobre esse assunto, eu pude perceber que dons espirituais, somado à minha vocação, somado às experiências que eu tenho, que eu tive, que eu ainda tenho, esse tripé faz parte do propósito de Deus na minha vida, através do conhecimento dos dons, através das experiências que eu venho tendo, através também desse tripé, Deus revelou para mim, pessoalmente, o propósito de Deus. Eu entendi que esse tripé clareia o propósito de Deus na vida da pessoa. Acho que a grande discussão é essa, né? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Tem muitos livros que falam sobre isso, mas eu percebi que o conhecimento dos dons, né, as experiências que nós temos, não é? A vocação, o chamado de Deus na nossa vida, esse tripé, né, quando ele se relaciona, clarifica o seu propósito, clarifica o propósito de Deus na nossa vida. Então isso é muito interessante, tá certo? Por isso que é importante estudar dons espirituais. Vamos aqui, o que são dons espirituais? Há alguns textos que são específicos sobre esse assunto. Anote aí, 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, tá? 1 Coríntios 12, 13, 14, Romanos, no capítulo 12, Efésios, capítulo 4 e primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10. Esses textos você onde cita dons espirituais, tá bom? Então tudo que nós vamos estudar aqui ao longo da semana vai girar em torno desses textos, tá certo? Mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, Efésios, capítulo 4, Romanos, capítulo 12 e primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10. Há um segredo aqui muito interessante. Se você quer descobrir o que a Bíblia diz a respeito de qualquer assunto, o primeiro passo que você precisa dar é descobrir a palavra original. A palavra original. Para isso é importante você estudar grego e hebraico. Então eu tenho aqui a Bíblia interlinear. Essa Bíblia ela apresenta os textos em grego, né, no Novo Testamento, em grego, tá? E também é bom que você tenha dicionários, como por exemplo, um dicionário bíblico. Isso vai te ajudar a entender o significado das palavras, tá bom? Então, primeiro ponto, o que são dons? Bem, eu tenho que ir para a Bíblia e descobrir a palavra, o significado da palavra dons. Há dois significados. Primeiro significado é carisma ou caris, graça de Deus, presente de Deus, caris. A segunda palavra, dória ou doreon, que também significa presente.
Mas Israel, por que duas palavras diferentes? Porque elas têm significados, sentidos diferentes dependendo do contexto. Eu vou explicar isso mais adiante. Em 1 Coríntios 12, nós encontramos a palavra dons espirituais. Então, se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Você vai encontrar aqui, ó, irmãos, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, a palavra aqui, eu vou na minha Bíblia interlinear, só para você perceber a importância de estudar a palavra original. Então, eu estou aqui na Bíblia interlinear, em grego, no verso 1, dizendo: acerca de os caris, irmãos, dons, caris. Essa palavra, dons, aqui no original é caris. Essa palavra significa, irmãos, acerca do presente, da graça de Deus, da graça espirituais, da graça espiritual. Não quero que vocês sejam ignorantes. Então, essa palavra, em 1 Coríntios 12, ela aparece traduzida como caris, presente, tá bom? Para nós entendemos, hoje, essa palavra se apresenta para nós como carisma. Por isso que várias igrejas que passaram pelo movimento de renovo espiritual, toda a igreja tradicional que reconhece os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, essa igreja se torna carismática. Por quê? Porque reconhece caris, os dons espirituais, tá bom? A palavra em raiz, 1 Coríntios 12, significa graça. Esse termo ele também é usado em Romanos 12 e também em 1 Pedro capítulo 4. É importante ser observado que quando Paulo fala de dons em Efésios, ele emprega outra palavra, dória, já não é caris, dória. Nós vamos chegar lá, vamos estudar sobre isso também. Ela enfatiza, tanto dória quanto caris enfatizam a mesma verdade, que os dons são espirituais e que são justamente isso. Dons não recompensa. É importante a gente entender isso. Dons espirituais não são recompensas. Não são recompensas. Recompensa é quando você faz algo de bom, faz algo certo e recebe uma recompensa por isso. Dons espirituais não são recompensas. Dons são presente. Independente do que você fizer, você recebe. Só o fato de você crer em Cristo Jesus, ser ali regenerado pelo Espírito, você já recebe pelo menos um dom espiritual. Tá bom? Então, vamos começar por isso. Agora, há uma diferença entre dom e dons. Dom e dons. Qual é a diferença? O dom singular do Espírito, ele é o próprio Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito Santo por meio do Evangelho de Jesus e de sua graça, que salva os perdidos. Ou seja, quando a Bíblia cita dom, o contexto está relacionado à salvação por meio de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso em Efésios 2:8. Vou abrir aqui para vocês, Efésios 2:8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é caris de Deus. É caris de Deus, é presente de Deus. Tá bom? Dom, ele está no singular, ele não está no plural. Dons, tá bom? Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim, a palavra dom aparece aqui também. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, novamente, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe que esses dois textos aparece a palavra dom, mas o contexto deles é o quê? Salvação. Salvação, tá? Próximo texto, João, Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 10. É um texto muito conhecido, que diz assim: se você conhecesse o dom de Deus
e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. É o contexto da mulher samaritana. Novamente a palavra dom aparece aqui, mas num contexto que de salvação. Jesus está trazendo salvação àquela gentia. E ali ela encontra com Jesus, tem a vida transformada e ganha uma multidão de pessoas. Outro texto, Atos, capítulo 2, no verso 38. Atos 2, 38 diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Tá vendo? A palavra dom aqui está num contexto de salvação. Qual é a diferença então de dom e dons? Quando a Bíblia traz dom, pode olhar todos os textos. O contexto é salvação do perdido. Por que a palavra dom aparece? Porque a salvação é um presente de Deus para a humanidade. Amém? A salvação é a graça de Deus salvando aquele que não merece. É o dom do Espírito Santo. Então, quando eu olho para Deus, quando eu vejo Cristo Jesus, o Espírito Santo me convence do meu pecado, ali eu sou regenerado, os meus pecados são perdoados. E ali eu recebo o dom gratuito de Deus. O quê? A vida eterna. A partir daquele momento, eu não sei como, você também recebe dons espirituais. Tá? Agora, 4 verdades sobre os dons espirituais. Antes da gente começar, deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui. Kellyton, obrigado por você estar aqui. Jailson está com a gente. Caires, graças a Deus. Caires, olha, Caires carismático, tudo a ver, né? Que bênção. N Nascimento está aí com a gente também. Graças a Deus, que bom. O Jordão Luan, lá de Teresina, também está com a gente aí. Que bênção. Bom ter vocês aqui, tá? Agora a gente abre para perguntas. Vamos continuar então. 4 verdades sobre dons espirituais. Primeiro, sua origem. Qual é a origem dos dons? Os dons espirituais não procedem de Deus, dos homens. Os dons espirituais procedem de Deus. Nós não temos poder de produzir dons. O dom espiritual, os dons espirituais têm a sua origem em Deus. Deus foi quem criou os dons, foi Deus que nos dá, por meio do Espírito Santo, os dons espirituais. Essa é a primeira verdade, a sua origem. Segunda verdade, a sua natureza. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 ao 26, diz que os dons espirituais são uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo para o desempenho do ministério. Então, a natureza dos dons, a natureza é a capacitação do Espírito Santo, tá? E o propósito dele é esse, capacitar os membros com um revestimento espiritual, com um poder espiritual transcendente para o exercício do ministério, tá bom? O propósito, qual é o propósito dos dons espirituais? Paulo diz que o propósito desses dons espirituais é o aperfeiçoamento dos santos. Aonde está isso? Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, no verso 12. Vamos acompanhar, eu vou mostrar para vocês. Diz assim, vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui, do verso 7. E diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. O propósito dos dons é a edificação do corpo. Através dos dons espirituais, nós devemos ajudar uns aos outros. Como Paulo diz lá em Filipenses 2, do verso 3 e o verso 4. Né? Que
nada façam por ambição egoísta, mas nem por vaidade, mas humildemente considera o outro superior a si mesmo. Note você o seguinte: o propósito dos dons espirituais é o aperfeiçoamento, é o serviço, é o ministério, é servir o meu irmão. Bem, se o propósito dos dons é esse, então eu posso concluir que os dons espirituais são capacitação de Deus para a manutenção do corpo de Cristo na terra. A manutenção do corpo de Cristo na terra. Tá bom? Então esse é o propósito dos dons espirituais. É importante a gente entender isso. Agora, qual é o resultado dos dons espirituais? Suprir as necessidades uns dos outros. Dependermos uns dos outros. No corpo deverá ter unidade, diversidade e mutualidade. O resultado dos dons, então, é ter uma igreja totalmente suprida. Talvez você fale: Israel, joia. Mas por que isso nós vemos uma igreja, várias igrejas hoje tão vazias? Não de gente, mas vazias de Deus. Pessoas tão necessitadas. O que está acontecendo? Está acontecendo é que os dons não estão atuando ali. Muitas igrejas, é importante, segura essa aí, né? Como diz um pastor aí, segura na cadeira. Mas muitas igrejas, em vez de estimular os irmãos a desenvolver os seus dons espirituais, a ajudar a identificar quais são esses dons, muitas igrejas preferem estimular os talentos das pessoas. Os talentos. Olha, infelizmente, há uma realidade. Infelizmente, tem muitos pastores que preferem não desenvolver esse assunto na sua igreja. Por quê? Com medo de ser afrontado, com medo de perder o controle, a manipulação daquela congregação. Infelizmente, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que trabalha, que estimula os seus membros, o corpo de Cristo, a desenvolver os dons espirituais. Por isso tem tantas igrejas aí nanicas na fé, porque são pessoas que nem sabem quais são os seus dons. Primeiro passo de uma pessoa que converte é saber quais são os presentes, é abrir os presentes, gente. Não é assim? Quando você chega de viagem, por exemplo, né? Você chega de viagem e naturalmente o que as crianças, os filhos querem? Pai, mãe, você trouxe presente? E quando eu trago os presentes, o que os meninos mais querem é o quê? Abrir o presente. Todo filho novo na fé, o que ele quer é abrir os presentes. Ele quer saber, e aí, quais são os meus presentes? Olha, o nosso Pai Celestial também é assim. Ele nos deu presentes desde o momento em que você nasceu em Cristo Jesus. Então, seu primeiro passo é saber quais são esses presentes, é você abrir os presentes. E esses presentes, uma parte dele é os dons espirituais. Se cada cristão souber o seu dom espiritual, ele saberá a sua função no corpo de Cristo. Porque tem tantos cristãos perdidos aí, porque não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. E descobrir o propósito é descobrir os dons espirituais. Amém, gente? Então esse é o primeiro passo, descobrir os dons. Então eu falei da origem, falei da natureza dos dons, o propósito dos dons e o resultado dos dons espirituais. Agora talvez a grande pergunta é o seguinte: Israel, que bênção, graças a Deus. Eu estou vendo essa live aqui e eu sei que eu preciso de... Eu tenho certeza que eu tenho um dom espiritual. É verdade, você tem sim. Nós vamos ver isso agora. Mas o próximo passo qual é? Descobrir esses dons e rapidamente colocar esses dons em ativação, em trabalho, em funcionamento. Isso vai fazer com que a sua vida seja direcionada para o propósito de Deus. Amém, irmão? Irmãos, eu perdi muito tempo da minha vida. Olha, eu já fui produtor de banda, eu já fui produtor de eventos, já fiz muito evento. Eu já trabalhei como vendedor, entende? Já fui funcionário da NET, da Prime Tech, já fui office boy, já fiz tantas coisas. Mas tudo que eu fiz foi bom? Foi. Mas nada disso estava atrelado aos dons espirituais, ao propósito de Deus na minha vida. Por isso eu perdi muito tempo, gente. Quando
eu descobri, por meio do Espírito Santo, quando foi revelado a mim os meus dons espirituais, aí o que eu fiz? Deus corrigiu a minha rota. Tudo na minha vida funcionou e tem dado certo. Porque descobrir os dons é descobrir o propósito de Deus na sua vida. Então, meu querido, eu quero tanto que você entenda isso. Mais do que conhecer a Bíblia, o seu primeiro passo é descobrir os seus dons. Depois que você descobrir os dons, aí você vai desenvolver os seus dons. Quando foi revelado a mim o dom de mestre, que Deus me deu esse dom de mestre, o que eu fiz? Comecei a estudar, gente. Eu não estudava, eu não lia a Bíblia. Eu não gastava tempo com o estudo da palavra. Quando eu descobri os meus dons, eu comecei a ir nesse sentido. Tudo na minha vida deu certo nesse sentido, irmãos. Entende? Quando eu digo que mais do que conhecer a Bíblia, é que muita gente fica estudando a Bíblia e não sabe para que rumo vai. E descobrir os dons espirituais está na intimidade com o Espírito Santo e na intimidade com a palavra. Mas você precisa saber quais são os seus dons. E eu vou te ajudar a fazer isso, tá bom? Porque Deus tem nos dado graça para isso através do Reforma. Muitas igrejas nós temos ensinado esse estudo e muitas pessoas têm encontrado o sentido da sua vida. Como então, talvez a grande pergunta é essa: como reconhecer o meu dom espiritual? Bem, antes da gente começar, deixa eu ver aqui. Ana Paula Ribeiro está aqui com a gente falando que Deus tem falado com ela nesse sentido e ela também quer descobrir os dons. Que bênção. Pastor Juraci, lá de Recife, disse: eu disse isso ao Senhor aqui em Recife. É verdade, o Senhor me disse isso. Dom de mestre. É verdade, Deus usou o Senhor e eu me lembro muito bem disso. Né? Pastor Giovanni está aqui. Tá? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Se tem. Ok. Bênção demais. Tem muita gente aqui com a gente. Vamos lá. Qual então, como reconhecer o dom? Talvez a grande pergunta é essa. Rael, como que eu reconheço o meu dom? Vamos lá. 4 passos então para você reconhecer o seu dom espiritual ou os seus dons espirituais. Primeiro, você precisa ter certeza de que Deus lhe deu pelo menos um dom. Israel, como que eu tenho certeza de que Deus me deu pelo menos um dom? O que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. Tremendo esse texto. Diz assim: todas essas coisas. Se você ler anterior aí, alguns versículos anteriores, vai falar dons de curar, dom da fé, né? Dom de operar milagre. Todas essas coisas, verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Olha só. E ele quem? O Espírito Santo. Distribui individualmente a cada um como quer. Peraí, como quer? Quem? Quem quer? O Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus, que sua vida é regenerada, que você nasce de novo, o Espírito Santo lhe dá dons espirituais. Agora, Israel, eu escolho os dons quando eu aceito Jesus, eu escolho os meus dons? Não. Você não escolhe. Ele dá como ele quer. Agora, há algo fascinante aí. Tudo que Deus faz na nossa vida tem propósito, ou está dentro de um propósito. Como eu me lembrei de um texto aqui, Salmo 139, no verso 13, acho que é o verso 13, que diz, Salmo 139, deixa eu ver se é o verso 13, não, verso... deixa eu olhar aqui, ó, Salmo 139, no verso, deixa eu achar, aqui, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes de você existir, Deus já havia escrito a sua história. Deus já traçou o seu destino. Por isso que o conhecimento dos dons é conhecer ao próprio Deus, é saber do seu destino. E aí, irmãos, o Espírito Santo distribui como ele quer individualmente. Ele distribui com propósito. Qual propósito? Para cumprir o seu destino. Quando você descobre esses dons,
você descobre o propósito. Quando você descobre o propósito, você para de perder tempo. Você anda em linha reta, rumo ao Senhor, rumo ao cumprimento do propósito. Então ele distribui como ele quer, como ele quer. Há um mistério aí. E esse mistério é assim, por que Deus me deu o dom de mestre? O Espírito Santo me deu esse dom de mestre porque o propósito, parte do propósito de Deus na minha vida é ensinar pessoas. É ensinar pessoas de modo que elas sejam aperfeiçoadas no corpo de Cristo. Quais são os seus dons então? Há muitos dons espirituais. Dom de curar, dom de milagres, dom de exortação, dom de misericórdia, né? Dom de generosidade, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de profetizar, variedade de línguas, interpretação de línguas. Irmãos, são muitos dons. Quais são os seus dons? Dom de pastor, dom de mestre, dom de ensino. Nós vamos falar de todos eles, tá? Então aqui, esse é o primeiro passo. Se a Bíblia diz que eu tenho pelo menos um dom, eu preciso crer nisso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, em como reconhecer o seu dom. Nós precisamos orar com discernimento e pedir ao Espírito Santo que nos mostre quais são esses dons. A partir de hoje, essa semana, nós vamos fazer isso. Essa semana você vai orar. Espírito Santo, me mostre quais são os meus dons. Você vai ver, Deus vai usar algumas pessoas para te falar quais são os seus dons. É possível que Deus use o seu pastor. É possível que Deus use a palavra, a sua própria palavra, e fale com você. É possível que Deus te mostre isso através de sonhos. Tá bom? Mas esse é o segundo passo. Você precisa orar e pedir ao Espírito Santo que te mostre quais são os seus dons. Terceiro passo. Você precisa ter uma compreensão inteligente do que a Bíblia diz sobre dons espirituais. Tem muito exagero em torno desse assunto, irmãos. E por que há muito exagero em torno desse assunto? Porque as pessoas deixam de procurar as Escrituras e estudar e ter uma compreensão inteligente a respeito desse assunto nas Escrituras e passa a ouvir pastores por aí, passa a ouvir internet. E aí ele acha que o fato dele ficar ouvindo isso, ele vai ter uma compreensão inteligente de dons. Ele não vai ter, irmãos. A compreensão inteligente sobre esse assunto é quando eu recorro às Escrituras. Por isso é importante você saber o significado das palavras, saber quais textos falam sobre esse assunto. Então esse é o terceiro passo. Quarto e último passo. Para descobrir seus dons espirituais, você precisa conhecer a si mesmo, suas capacidades. Pode haver certas experiências no seu passado que lhe indicarão uma direção. Olha só, eu creio que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo. Coisas ruins, coisas boas, tragédias, percas, ganhos, tudo está debaixo do controle de Deus. Nós sabemos que há uma discussão enorme aí dizendo que a nova ordem mundial está preparando e desde muitas décadas eles vêm controlando todas as coisas no mundo. Eu não duvido disso, mas acima desse controle que há no mundo, né, que promove crises, que promove pandemias e tantas outras coisas, além disso nós precisamos ter a certeza que acima disso há alguém que controla todas as coisas. Há alguém que controla os pensamentos, que, como diz Salmo 33, ele forma o coração de todos. Quem é essa pessoa? O Senhor Todo-Poderoso. Ele controla todas as coisas. Nada sai das rédeas das suas mãos. Nada sai do seu controle. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Então, quando eu olho para as minhas capacidades, para aquilo que Deus me deu, os meus talentos, as minhas habilidades naturais, eu começo a entender o porquê eu tenho esse dom. Então, você tem esse temperamento aí, talvez fleumático, e talvez você não está muito satisfeito com ele, fique tranquilo. Há propósito de Deus nisso.
Talvez você fale, Israel, eu sou muito nervoso, eu falo, eu sou como Pedro, falo sem pensar, e não sei. Olha, há propósito de Deus nisso. Pode olhar aí, que quando você descobrir seu dom espiritual, você vai perceber que isso tem a ver com o seu, eu não posso dizer, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que tem a ver com o seu temperamento, que tem a ver com as suas experiências, entende? Por exemplo, o dom da fé. Nós vamos falar do dom da fé, não hoje. Mas pessoas que têm os dons... Você já parou para pensar que quem tem o dom da fé, algumas tragédias acontecem na vida dele? Mas o que isso tem a ver? Olha, quem tem o dom da fé, ele tem uma capacidade sobrenatural. Sobrenatural. Isso é de Deus, irmãos. Eu não tenho o dom da fé. Eu tenho fé, mas não o dom da fé. Quem tem o dom da fé tem a capacidade de passar por tragédias e ainda assim glorificar a Deus. Sabia disso? Ele glorifica a Deus e parece que a fé dele aumenta. Aumenta. Eu não tenho esse dom. Mas eu olho assim, porque quando acontece qualquer situação ruim, eu já fico, meu Deus do céu! Não é? Mas quem tem o dom da fé, ele tem uma capacidade espiritual transcendente, tremenda, de sobrepujar as tragédias, de passar por cima das tragédias, dando glória a Deus e ainda estimula a fé dos outros. Dom da fé. Agora, percebe a situação, as circunstâncias atrelada aos dons? Irmãos, eu não vou dizer que isso é de maneira geral, mas em muitos casos que eu venho estudando ao longo dos anos, é assim, tá? Então, esses são os 4 passos. Wayne Grudem é um teólogo reformado, autor desse livro aqui, Teologia Sistemática, tá? Wayne Grudem. Eu dou aula de Teologia Sistemática 1 e 2 no seminário, e o Wayne Grudem, ele aborda sobre esse assunto, ele fala sobre dons espirituais, a visão dele é uma visão reformada, e ele diz o seguinte, ele diz que para descobrir os seus dons espirituais, a pessoa também pode começar a tentar ministrar em áreas e ver onde Deus abençoa ele. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quer descobrir se você tem dom de ensino? O Wayne Grudem diz o seguinte, tente dar estudos bíblicos. Se o resultado for positivo, as pessoas se as pessoas entenderem a Bíblia de maneira simples e elas começarem a falar para vocês, poxa fulano, quando você explica a Bíblia, é tão simples isso, para mim fica tão claro. Isso pode ser um indício que você tem dom de ensino. O Wayne Grudem diz também, se você tem dom de evangelismo, como saber se você tem um dom de evangelista? Saiba pregar e veja o que acontece. Se quando você prega as pessoas convertem, é um bom sinal. Olha, irmãos, eu evangelizo, mas irmãos, não é todo mundo que eu evangelizo que converte, não. É uma luta, queridos, é uma luta. Mas eu conheço algumas, por exemplo, meu próprio pai, né? Meu pai tem um dom de evangelismo. Quando ele fala de Jesus, meu Deus do céu, é impressionante. As pessoas convertem. Agora, já pensou na igreja local, se nós pastores descobríssemos quem são os evangelistas e estimulássemos eles a pregar o evangelho e trazer essas pessoas para o corpo de Cristo, né, convertidas ali, e entregarmos essa pessoa para quem tem dom de exortação? Já imaginou o que isso pode virar? Agora, por que muitas vezes isso não acontece? Porque nós, pastores, não queremos agir pelo viés da palavra, pegamos uma pessoa que tem dom de evangelismo, mas não tem dom de exortação, e colocamos ele para cuidar, para liderar a célula, para liderar não sei, e sendo que não é o dom dele. Entende? Então, Deus fez tudo perfeito. O corpo de Cristo é como Paulo diz, alguns são dedo, alguns são mãos, alguns são intestino, outros são os olhos, cada um na sua função, cada um. Por isso, antes de fazer qualquer coisa na igreja, você tem que saber quais são os seus dons e desenvolver naquilo que Deus preparou para você. Ok? Então esse é o primeiro passo, isso que nós devemos fazer. Agora, ao conhecimento dos dons. Na carta de Pedro,
primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 10, diz assim, ó, deixa eu abrir aqui, ó, carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que tremendo isso! Os dons espirituais, eles não são engessados. Ele é como o Espírito Santo, como o seu próprio Criador. Ele trabalha em múltiplas formas, a multiforme graça de Deus. Segundo 1 Pedro, segundo essa carta, ele diz que nós devemos servir uns aos outros por meio dos dons espirituais, por meio dos dons que Deus nos deu. Por isso, cada um vai servir com uma conotação diferente. A multigraça de Deus. Cada um, todos em funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Nesse contexto, é importante a gente desmistificar algumas coisas aqui. Primeiro, dom é diferente de personalidade. A personalidade é uma coisa, o dom é algo sobrenatural dado por Deus. E não tem nada a ver com personalidade, tá bom? Cada pessoa tem seu jeito de ser, uns são extrovertidos, outros são introvertidos, né? Assim se manifesta a personalidade de cada um. Os dons espirituais, eles são diferentes da personalidade. Agora, foi algo que eu disse para vocês. Eles se completam, eles se interagem, melhor dizendo. Eles se interagem. Isso eu descobri ao longo do tempo, que os dons interagem com a nossa personalidade. Segundo ponto aqui. Dom é diferente de talento. Talento. Deixa eu explicar. Eu nasci com talento para tocar bateria. Eu já nasci tocando bateria, sabia disso? Eu toquei com 5 anos, eu já sentei na bateria e já comecei a tocar. Isso é um dom? Bem, dom é graça, é presente. Sim, é um dom de Deus, mas não é um dom espiritual. Tá bom? Não é um dom espiritual. Eu posso dizer que o meu ministério é tocar bateria? Não. Mas eu posso servir a igreja e a Deus tocando bateria. Agora, o exercício dos dons é o meu ministério. Então, hoje eu estou dentro do corpo de Cristo, servindo ao corpo de Cristo, ensinando o povo de Deus. Porque esse é o meu ministério. Agora, eu ensino também o povo de Deus a tocar bateria, eu ensino a cantar, eu ensino a tocar violão. Então, por quê? São talentos que Deus me deu. É o talento da música. Então, uma coisa é talento, outra coisa é dom espiritual. Talento, Deus dá para crente, para ímpio, para qualquer pessoa. Dom espiritual, Deus só dá para quem é regenerado, para quem nasceu de novo. Por quê? Porque ele vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no ímpio. O Espírito Santo habita em quem abre o coração e recebe Jesus Cristo. Tá certo? Então, por isso que dom é diferente de talento. Tá? Se todo talento fosse dom espiritual, aí nós teríamos um problema. Tá bom? Ok. Terceiro, dom é diferente do fruto do Espírito. Tem muita gente que fala assim, meu dom espiritual é paciência. Não é paciência, é fruto do Espírito. Tá? Então, fruto do Espírito, todo cristão tem. As 9 características ali do fruto do Espírito. Todo cristão tem. Agora, todo cristão tem todos os dons espirituais? Não. Deus, o Espírito Santo distribuiu a cada um de acordo com a vontade dele. Agora, o fruto do Espírito todo mundo tem. Tá bom? Não sei se vocês me entenderam. Tá? O cristão regenerado, ele tem o fruto do Espírito, as 9 características que Gálatas 5 fala. Mas ele não tem todos os dons. Ele tem alguns dons. Alguns dons espirituais. Quarto e último, os dons espirituais é diferente da responsabilidade. O que é isso? Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, mas alguns têm dom de evangelismo ou de evangelista. Todos nós devemos cuidar uns dos outros, como o pastor faz, mas alguns
foram designados para ser pastores. Todos nós temos a responsabilidade de ofertar, de ajudar financeiramente. Mas Deus, o Espírito Santo, levantou alguns com dom de generosidade. Todos nós devemos orar por cura. Isso é uma responsabilidade da igreja. Todos nós devemos interceder pelos enfermos. Mas Deus, o Espírito Santo, deu a alguns capacidade sobrenatural para operar cura. Amém, gente? Então, é diferente, tá? Então, isso aqui, esses são 4 pontos para a gente poder entender o propósito dos dons espirituais. Ok, gente? Então, aqui, hoje, nós falamos, deixa eu reprisar, nós falamos o que é dons espirituais, e ele é manifestado na palavra, ele aparece na Bíblia em 2 palavras, caris e dória. Nós falamos um pouco do caris e um pouco de dória, tá? Aliás, nós não falamos do dória, estou enganado. Dória nós vamos falar amanhã. Nós falamos só do caris. Nós falamos aqui de dom e dons. Dom ele aparece na Bíblia dentro de um contexto de salvação. Dons espirituais, ele aparece na Bíblia como presente de Deus para os regenerados. Nós falamos aqui de 4 verdades sobre dons espirituais: a sua origem, a sua natureza, o propósito e o resultado dos dons. Nós falamos aqui em como reconhecer o seu dom. Primeiro, você precisa ter certeza de que Deus te deu um dom. Você precisa orar com discernimento e pedir ao Espírito Santo que te revele. Você precisa ter uma compreensão inteligente do que a Bíblia diz sobre isso. E você pode descobrir seus dons quando você olha para si mesmo, olhando para suas capacidades e para suas experiências. E depois nós falamos do conhecimento dos dons. Nós falamos aqui que dom é diferente de personalidade, que é diferente de talento, que é diferente de responsabilidade, que é diferente de fruto do Espírito. Tá certo? Então hoje aqui foi uma introdução sobre esse assunto. Amanhã nós vamos falar sobre dons de ministério. Quais são eles? Amanhã nós vamos falar sobre dom de ministério: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí nós vamos descobrir que aqui não é caris, aqui é outro tipo de dom espiritual. Tá certo? Nós vamos falar disso amanhã, 18h30. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa introdução? Deixa eu ver aqui alguns comentários para a gente tentar responder. Eu tenho aqui alguns minutinhos, 8 minutinhos para a gente fazer alguns comentários aqui, tá? A Leslie disse aqui que deve ter esse dom da fé. Não é? É verdade, né? Vamos ver aqui quem mais comentou. Deixa eu ver aqui. O pastor Juraci também tem esse dom, né, pastora Maria? O pastor, não sei se é o dom de mestre ou o dom da fé. Ana Paula diz: verdade, pastor, mas parece que fica querendo que todo seja igual, sendo que os dons são diversos. É verdade, esse é um erro de muitas igrejas. Eles colocam eles designam responsabilidades para todos os cristãos em exercer o mesmo dom, sendo que cada um tem um dom diferente do outro, não é? Infelizmente. Samantha fez um comentário agradecendo, dizendo que foi muito claro. Leonardo comentou assim: se a igreja não funciona em suas funções, cada um em seu dom, como cada membro, o corpo não caminha, ele tropeça. É verdade, muito bom. Pastora Roseli também comentou. Pastor Giovanni disse que a pessoa convertida possui os dons por um tempo ou eles são permanentes? Eles são permanentes. E o texto para provar isso, pastor Giovanni, está em Romanos, no capítulo 11, no verso 29, 11 e 29. Romanos 11, 29, diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então a pessoa não perde dom. Dom é presente, Deus deu, acabou, tá? São irrevogáveis. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu ver aqui se está tudo certo, ok, se tem alguma pergunta. A Natália está dizendo que foi muito bom e nos leva a orar mais específico, né, sobre o que a gente tem buscado. É verdade. A Dalila está comentando, agradecendo, né, dizendo que ama muito essa aula e já aguardando a próxima. A próxima é amanhã, 18h30, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, eu acho que foi isso mesmo, né? Eu acho que não tem nem mais nenhuma pergunta. Alguma pergunta, pessoal? O que vocês acharam? Amanhã a gente pode continuar, vamos continuar o estudo, tá? Vou voltar aqui, deixa eu só reprisar
Aqui eu tenho dois livros muito bons, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, John Stott, e Como Reconhecer, Descubra os Dons Espirituais dos Seus Filhos, Adam Stadmiller. Esse livro também é muito bom, tá? E claro, né? Enchei-vos do Espírito, né? Que Deus vai me dar graça de poder, quem sabe um dia, colocar esse livro aí, né? nas prateleiras, quem sabe, né? Deus vai dar graça para nós aqui. Em nome de Jesus. Obrigado. Então, deu tudo certo. Que bênção. Amanhã vamos falar então de Efésios 4. Eu já aconselho você a ler Efésios 4, todo o capítulo 4, para que a gente possa chegar amanhã às 18h30 e já ter um entendimento mais claro sobre esse assunto. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida ou tá tudo certo? O Gabigol. É mesmo, Gabigol. Ele fez uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu voltar aqui, Gabigol. Deixa eu tentar achar a sua pergunta então, obreiro. Tá aqui, deixa eu ver se eu encontro a pergunta do Gabigol aqui. Se não tiver, você pode fazer de novo aí, mano. Não sei se eu vou encontrar aqui, hein? O Gabriel, né? Deixa eu ver. Gabigol, não encontrei a sua pergunta, irmão. Tem como você perguntar de novo? Eu não estou encontrando ela aqui não. Tá? Se você puder perguntar novamente, agradeço muito, que aí a gente pode tentar responder ela aqui. Bem, eu não encontrei ela. Não encontrei. Você pode perguntar novamente? Tá? Ana Paula disse que ficou claro, né? Bênção. Você pode perguntar aí, Gabigol, novamente, que eu vou tentar. Alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar aí que a gente vai tentar responder, tá? Só fixando. Os textos que falam de dons. 1 Coríntios 12, 13, 14. Romanos 12, Efésios capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Esses são os textos que vai tratar de dons espirituais. Tá certo? Gabigol, se você não conseguir mandar pergunta mais uma vez, eu até peço desculpa aí por não ter observado a sua pergunta, mas de qualquer coisa você me manda no direct também que eu posso responder. Tá certo, pessoal? Não deixe de divulgar, eu vou colocar essa live no meu feed, eu vou tentar fazer isso, tá bom? E aí a gente vai acompanhando e amanhã... detalhe, pessoal! Eu vou colocar amanhã no meu Instagram, no Stories, eu vou colocar perguntas sobre essa live de hoje. Quero ver se você aprendeu mesmo, tá? Gabigol perguntou aqui, sobre o batismo do Espírito Santo. Só quem recebe o dom de línguas? Muitos falam isso de forma errada. É verdade, Gabigol. Inclusive, esse livro ele vai desmistificar um pouquinho isso. Hoje eu não vou falar sobre dons de línguas, porque na verdade há uma discussão enorme em cima desse assunto. Possivelmente eu vou falar desse assunto de dons de línguas, deixa eu olhar na minha agenda aqui que eu preparei, eu vou falar de dons de língua quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar de dom de língua e interpretação de línguas e por que há toda essa controvérsia, toda essa discussão, tá certo? É longo a discussão e eu vou gastar um tempo para tentar explicar as várias formas de entendimento que há em torno do assunto sobre dom de línguas e batismo no Espírito Santo. Os dois, na visão pentecostal, estão atrelados. Na visão reformada, não. Tá certo? Não. Então, nós vamos tentar clarificar isso de uma maneira bíblica para que a gente possa ter um entendimento bíblico sobre esse assunto. Tá certo, Gabigol? Na quinta-feira a gente vai discutir sobre isso. Tá bom? Vai ficar gravado, Ana. Eu vou tentar dessa vez. Em nome de Jesus, eu vou tentar aqui gravar isso e colocar no feed. Tá certo? Gente, um grande abraço. Terminei no horário, 1h certinho. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo para João Pessoa, Recife, Maceió. Um beijo para todos de Goiânia, Aparecida, né? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Amanhã, 18h30, vamos falar dos 5 dons espirituais, 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá certo? Um grande abraço e Deus te abençoe. Beijão. Valeu. Tchau, gente.